Olá, neste vídeo vou mostrar a resolução, a implementação do exercício 1.6 Pessoas casadas. A explicação detalhada deste exercício está disponível num outro vídeo, cujo link consta aqui nesse vídeo e também na descrição. Então aqui nós vamos partir direto para a implementação. Nesse exercício nós temos que modificar a nossa classe pessoa de acordo com novos métodos que são propostos aqui no nosso diagrama de classes. E também temos que ficar atento a novos atributos, se for o caso. Então nós percebemos aqui, olhando para o nosso diagrama de classe, que na classe pessoa surgiu um atributo a mais chamado cônjuge. Esse atributo ele é privado também por conta do encapsulamento e ele é do tipo pessoa. Vejam que interessante. Em algum outro momento eu já devo ter dito para vocês que uma classe especifica um tipo. Uma vez que uma classe especifica um tipo, você pode usar esse tipo para declarar variáveis, para declarar argumentos de métodos, inclusive para declarar atributos. No caso da classe pessoa, estamos declarando aqui um atributo cônjuge, que é uma outra pessoa, que vai ser um objeto pessoa, que é o cônjuge. Outros métodos que não há outros atributos, né? Há apenas métodos novos que surgiram aqui na nossa classe pessoa. Esses métodos estão aqui ao final. Vejam que surgiram três novos métodos aqui. O método casar casa a pessoa e especifica o seu cônjuge. O método é casado retorna verdadeiro caso a pessoa tenha um cônjuge. E o método getNomeCônjuge retorna o nome do cônjuge dessa pessoa. Vamos então para a implementação. Então já estou aqui com o BlueJ, nosso projeto, onde temos a classe pessoa. Vamos abrir a classe pessoa para fazer a implementação solicitada. Temos que criar um novo atributo e também novos métodos. Então vamos declarar aqui o novo atributo cônjuge. Por conta do encapsulamento, ele também será um atributo private. Private, o tipo desse atributo é pessoa e o nome desse atributo cônjuge. Já temos a declaração do atributo. Podemos compilar e tudo vai funcionar perfeitamente, sem nenhum erro, porque nós podemos usar classes para definir variáveis e atributos e argumentos. Seguindo a implementação, temos que implementar aqui os métodos agora. Temos o método casar. Vamos colocar esses métodos lá ao final também da nossa classe. Então aqui ao final vamos implementar o método casar. Percebam que ele é um método público, que recebe como argumento aqui uma outra pessoa, que vai ser o cônjuge, e o tipo de retorno dele é void. Então vamos lá, public void casar, que recebe como argumento a outra pessoa, um objeto do tipo pessoa que será uma outra pessoa com quem esta pessoa aqui, com quem o diz, vai casar. Então a finalidade deste método aqui é setar o cônjuge desta pessoa. Cônjuge dessa pessoa passa a ser a outra pessoa. Muito bem. Este método casar, ele tem a mesma finalidade de um set. Apenas optei aqui por usar um nome mais significativo do que set nesse caso. Isso é perfeitamente possível. Quando você for projetar os seus objetos e as suas classes, você tem que usar os nomes de acordo com o que faz mais sentido para o problema, para o sistema. Então aqui no caso esse método chama-se casar. Seguindo então a implementação, temos que ter um método público é casado, que retorna um valor booleano. Public boolean é casado. Esse método não recebe argumento e ele vai retornar aqui o valor verdadeiro ou falso, que indica se a pessoa é ou não casada. Para sabermos se a pessoa é ou não casada, basta verificarmos se o atributo cônjuge está setado. Se há um objeto pessoa,
dentro deste atributo cônjuge. Podemos fazer isto com uma verificação se o atributo está diferente de nulo. If dis.cônjuge está diferente de null, significa que este método casar já foi chamado e uma outra pessoa está dentro desse handle aqui, cônjuge, desse atributo cônjuge. Então, neste caso, retornamos true. Else, o método retorna false, para dizer que a pessoa não é casada. Vamos compilar, tudo certo. Vamos agora para o último método que temos que implementar, getNomeCônjuge. O que este método vai fazer é retornar o nome do cônjuge dessa pessoa, simplesmente o nome. Então vamos criar aqui public string getNomeCônjuge, que vai retornar o nome do cônjuge. Então eu tenho que retornar como que eu faço para obter o nome do cônjuge? O nome é um dado que está dentro do objeto. De qual objeto? Do objeto cônjuge, dessa pessoa aqui. Então, eu tenho que pedir para o objeto cônjuge, que está dentro do dis.cônjuge, dentro do atributo cônjuge, para ele retornar o nome, getNome. E eu faço o return, então, dessa informação. Eu retorno o nome, o getNome, do cônjuge deste objeto em questão, do dis, no caso. Muito bem, nenhum erro de compilação, podemos agora proceder para os testes. Então, vamos verificar aqui no enunciado o que devemos fazer para testar. As operações que temos que fazer são essas aqui descritas no próprio enunciado, começando da 1, que nos pede criar os objetos Maria e José do exercício anterior. Então, vou vir aqui no meu BlueJ, vou minimizar o código e vou instanciar os dois objetos Maria e José de acordo com o exercício anterior. Então, vou pausar aqui a gravação e volto daqui a pouquinho com os objetos criados. Pronto, já estou com os meus dois objetos Maria e José criados de acordo com o exercício anterior. Podemos dar sequência aqui aos passos, às operações que precisamos fazer para concluir o exercício. Passo 2. Casar o objeto Maria com o objeto José. Então, vamos executar o método casar do objeto Maria, informando que a outra pessoa, no caso com quem ela vai casar, é o José. Para isto, basta virmos aqui, clicarmos com o botão direito sobre o objeto Maria e ativarmos o método casar. Ao ativar o método casar, esse método ele espera como argumento um objeto pessoa, a outra pessoa. Para passar esse objeto como argumento, eu posso escrever o nome do handle aqui, ou é mais fácil eu simplesmente clicar aqui no BlueJ sobre a pessoa que eu quero passar como argumento para esse método, que ele já preenche para nós. Então, vamos casar a Maria com o José. Tudo certo, nenhum erro até agora. Vamos executar o método eCasado nos dois objetos, que é o passo 3. Vamos executar aqui o método eCasado na Maria. Vamos chamar aqui o método eCasado da Maria. Este método nos retornou aqui o valor true. Até agora, tudo certo. Vamos executar aqui o método eCasado no José. Nós acabamos de casar a Maria com o José. O eCasado do José retorna o valor false. Por que que ele retorna o valor false, se os Maria e o José estão casados? Então, esta inconsistência, o método eCasado, é a primeira que surgiu nos nossa sequência de operações aqui de teste. Vamos prosseguir. Outras inconsistências aparecerão. Passo 4. Execute o método getNomeCônjuge no objeto José. O resultado é consistente? Vamos executar então o getNomeCônjuge do objeto José. Clicamos aqui no José e executamos o método getNomeCônjuge. Olhem só o que aconteceu. Abriu uma janela com uma exceção, um erro. NullPointerException.
E este erro nos diz exatamente aonde está acontecendo essa null pointer exception. Na linha 65 da nossa classe pessoa, no código que está lá nessa linha. Se eu clico em cima, o BlueJay vai direto para a implementação, é nessa linha aqui. O que esse erro está querendo dizer para nós? Que ele está tentando acessar um objeto que não está disponível. Ele está usando um handle para um objeto que, na verdade, esse handle está com o valor nulo. Não tem nenhuma referência para um objeto. Faz todo sentido no nosso caso pelo seguinte. Nós temos que lembrar que nós executamos o método casar na Maria. O que acontece quando nós executamos o método casar? Quando nós executamos o método casar, altera-se o valor do atributo cônjuge daquele objeto onde nós executamos o casar. Então, no cônjuge da Maria, existe o objeto José. Se nós inspecionarmos aqui o objeto Maria, veremos que no objeto cônjuge, no atributo cônjuge, ele não está vazio. Essa setinha significa que há um outro objeto aqui dentro. Clicando em cima desta setinha e aqui no inspecionar, nós veremos que o atributo cônjuge da Maria é um handle para uma pessoa José, para a pessoa José. Por outro lado, olhem só a situação do objeto José. Ele também tem um atributo cônjuge, porém o valor desse atributo está como nulo, porque nós não chamamos o método casar no José para modificar o valor desse atributo cônjuge. Foi apenas modificado o cônjuge da Maria. Então, o cônjuge do José continua nulo. Quando o nosso código tenta acessar aquele objeto, ele não consegue. Esse objeto diz.cônjuge do José está nulo. E o objeto nulo não contém métodos. Então, por isso ocorre esse erro ao tentar executar o getNome, retorna essa null pointer exception. Está tentando acessar um método, um atributo de uma variável que está nula. Voltando aqui para o nosso enunciado, ao executar aqui o passo 5, nós veremos que não ocorrerá esse problema, justamente porque o nosso objeto Maria possui o cônjuge, possui valor do atributo cônjuge, que é o José. Então, nós podemos vir aqui e executar um getNome cônjuge, será retornado o nome José. Justamente porque dentro do objeto Maria, no atributo cônjuge, há um objeto, o José. Por outro lado, no objeto José, o seu atributo cônjuge está nulo. Essa é uma outra inconsistência que nós teremos que corrigir, porque nós temos que manter consistente, como diz aqui no passo 6, nós temos que manter consistente essa relação de matrimônio. O cônjuge de uma pessoa, quando ela casa, tem que ser setado também no cônjuge do seu parceiro. Então agora, nesse passo 7, nós temos que corrigir a implementação para garantir a consistência de estado da pessoa. Essa consistência diz respeito a, primeiro, uma pessoa ela só vai poder casar com outra se essa outra ainda não está casada, e uma pessoa, ao ser casada com outra, essa relação de cônjuge tem que ficar consistente dos dois lados. Vamos então alterar essa nossa implementação para corrigir esses dois problemas. Vamos começar com esse primeiro item. Uma pessoa só pode casar com outra pessoa que não é casada. Ou seja, qual é o método que faz o casamento? O método que faz o casamento é o casar. Então, nós teremos que modificar esse método para aplicar essa consistência. Hoje, qualquer pessoa recebida aqui como argumento do casar é aceita como cônjuge, mas isso não pode mais acontecer. Eu só poderei aceitar uma pessoa que não é casada. Então, eu tenho que aplicar aqui uma consistência. Eu tenho que fazer um if para verificar o seguinte.
esta outra pessoa com quem eu estou querendo casar aqui, o diz, ainda não é casada? Ou seja, se essa outra pessoa, ponto, é casado, está valendo false. Se essa outra pessoa, se o resultado aqui do método é casado, o método é casado é aquele que retorna true ou false, dependendo se a pessoa tem um cônjuge ou não, né? Então, se essa outra pessoa, se o resultado do método é casado aplicado nessa outra pessoa retornar false, significa que ela não é casada. Então, ela pode ser definida como cônjuge deste objeto, do diz. E para continuar seguindo aqui a nossa estratégia de o método indicar se passa ou não na validação, nós temos também que modificar o tipo de retorno. Vamos fazer esse método retornar um valor boolean para indicar se ele passa ou não na validação, se ele modifica ou não o objeto. Então, no caso aqui, se ele consegue realizar esse casamento, ele vai retornar true. Caso contrário, caso a outra pessoa já seja casada, então o nosso método casar vai retornar false. Observe que essa modificação vai além do que está lá no nosso diagrama de classes, mas isso já era esperado, porque no próprio enunciado eu já pedia para vocês modificarem a classe pessoa para garantir essa consistência. E esta consistência aqui vai garantir que pessoa já casada não case novamente. Outro ponto é garantir esta relação de consistência de cônjuge nas duas pessoas. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós casarmos esta pessoa aqui com esta outra pessoa, o cônjuge dessa outra pessoa tem que ser com quem ele está casando. Como que nós fazemos isso? Nós temos que modificar também o atributo cônjuge desta outra pessoa no momento em que ocorre esse casamento. Basta fazermos o seguinte: além de definirmos aqui o cônjuge do objeto onde o método casar está sendo chamado, que é o diz, nós temos que setar o cônjuge na outra pessoa. Então, nós temos que fazer outra pessoa, ponto, cônjuge, recebe esta pessoa com quem ela está casando. E qual é a palavra-chave que indica o próprio objeto? É o diz. Então, nós estamos dizendo que o cônjuge desta outra pessoa é o próprio objeto aonde está sendo chamado o método casar. Com isso, ao invocar o casar na Maria, passando aqui o José, o cônjuge da Maria passará a ser o José e o cônjuge do José passará a ser a Maria. Vamos executar novamente para testar. Então, eu vou instanciar os objetos, não há nenhum erro de compilação, vou instanciar os objetos e vamos repetir aqueles passos onde houve problema para verificar se agora tudo permanece consistente. Pronto, já estou com os meus dois objetos criados. Vamos executar aqui o casamento da Maria com o José. Antes disso, vamos verificar aqui o estado deles. Observem que o nosso objeto Maria está sem cônjuge e o objeto José também está sem cônjuge. Vamos casar agora a Maria com o José. Maria, vamos chamar o método casar. Posso chamar aqui por aqui. Então, vamos passar aqui o José. Vamos casar a Maria com o José. Ok, passou na validação. Vamos inspecionar o estado novamente agora da Maria. A Maria agora tem um cônjuge, não está mais nulo. Quem é o cônjuge da Maria? Clico aqui em cima em inspecionar. O cônjuge da Maria é o José. E observem, agora o atributo cônjuge do José também tem um valor. Quem é o valor do atributo cônjuge do José? É a Maria. Com aquela implementação que nós fizemos, nós definimos o atributo cônjuge tanto da Maria, porque foi nela que nós chamamos o casar, quanto do José, porque ele era a outra pessoa envolvida no casamento.
Vamos testar agora o seguinte. Vamos testar o método getNomeConj. O getNomeConj da Maria deve retornar o José. Perfeito. E o getNomeConj do José, agora não acontece mais aquele erro, retorna a Maria. Não ocorre mais o erro porque o atributo cônjuge do José agora possui um objeto dentro dele. Por último, vamos testar aqui este item que especifica que uma pessoa só pode casar com outra pessoa que não é casada. Para isso, vou criar um terceiro objeto aqui. Criei um terceiro objeto, Pedro. Vamos inspecionar esse objeto. Observem. O Pedro, ele não está casado. Vamos tentar fazer o seguinte agora. Vamos tentar casar o Pedro com a Maria. Pedro, vamos chamar aqui o método casar e passar aqui como argumento a Maria, clicar na Maria. Observem o que vai ocorrer. O nosso método casar vai retornar false. Por que ele retorna false? Basta olharmos aqui na implementação. Nós chamamos o casar do Pedro com o argumento Maria. A verificação foi feita. Maria é casado? Retornou false? Não, porque a Maria já está casada com José. Então, não trocou aqui o cônjuge e retornou false. Com isso, finalizamos a implementação do exercício 1.6, pessoas casadas.